Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de um empurra-pau com um sistema de pino automático. Ou seja, você pode empurrar a madeira por cima, e se precisar de mais resistência, é só você recuar um pouquinho, o pino desce, encaixa ali e empurra a madeira com bastante eficiência e com bastante segurança. Espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se! Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em dúvidas de carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Eu vou passar agora as medidas dessa base. Depois eu passo do cabo. Conforme eu for fazendo, eu vou passando as medidas, levando em consideração que não é uma medida padrão. Eu estou usando aqui essas medidas para poder fazer aqui de acordo com a minha necessidade e já aproveitei para fazer e compartilhar com vocês, claro, o passo a passo desse empurra-pau aqui. O que eu vou fazer agora? Essa madeira aqui, nesse caso, eu tinha um pedacinho aqui de compensado Suma 1. As medidas aqui dessas duas bases são exatamente iguais. Eu estou com largura 6,5 centímetros. De espessura, é um compensado Suma 1 de 18 milímetros. O outro a mesma coisa. Comprimento, 27 centímetros. De comprimento tem 27 centímetros. De largura tem 6,5 e de espessura 18 milímetros. Esses dois pedaços são exatamente iguais. E aqui eu vou fazer um risco de 2,5 centímetros. Pronto, eu já tenho minha referência da onde eu vou passar a serra para fazer o rebaixo aqui. Para que eu vou fazer esse rebaixo? Para colocar essa chapinha de metal aqui, essa chapinha de alumínio, que tem exatamente 3 milímetros, ou seja, a espessura da serra. A hora que eu passar o rebaixo, fizer o rebaixo aqui nas madeiras, essa é exatamente a espessura aqui da minha serra. O que eu vou fazer? Eu vou encaixar ela aqui. Para eu fazer isso, eu vou colocar ela aqui, vou fazer mais ou menos o cálculo da metade aqui dos dois lados. Aí eu vou usar aqui o meu esquadro combinado. A hora que eu tiver aqui a medida certinha, o que eu faço? Eu venho aqui e faço um risco desse lado e um risco desse lado. Tiro essa chapinha de metal. Vai ficar assim mais ou menos. O que vai acontecer aqui? Essa é a altura do rebaixo que eu vou ter que fazer, ou seja, a minha serra vai ter que vir no máximo até aqui e no máximo até aqui, para que eu consiga colocar essa chapinha de metal. Essa chapinha aqui de metal é um alumínio, novamente, de 3 milímetros, ou seja, da espessura da serra. Eu não vou passar o comprimento ainda, porque eu vou verificar aqui na hora que eu colocar qual vai ser a altura que eu vou colocar aqui e fazer a dobra para ele poder ficar preso aqui, não ter perigo de escapar e descer. Essa chapa, você compra de acordo com a sua necessidade. Ela vem em tamanho, você pode comprar uma chapa grande, um pedaço de chapa. Eu cortei aqui para adiantar, mas você pode comprar, por exemplo, um pedacinho de chapa, pedir para o pessoal cortar lá, um alumínio, um pedacinho que já pode vir cortado para você. De repente você não tem aí uma esmerilhadeira ou algum outro equipamento que faça o corte dessa chapa, então você pode ir lá pedir, comprar essa chapinha aqui e pedir para eles fazerem o corte dessa chapinha. Poderia ter sido com uma madeirinha de 3 milímetros de madeira? Sim, poderia, não tem problema nenhum. Eu quis fazer de ferro aqui, porque eu quero ter bastante resistência. Eu vou executar um projeto aí futuramente, claro que eu vou compartilhar com vocês, e eu vou precisar bastante desse empurra-pau aqui, então eu preciso que ele tenha bastante resistência, por isso eu estou fazendo com essa chapinha de alumínio. A de madeira dá certo também, não vai passar muito, então não vou forçar muito a madeira, mas eu quero bastante resistência, então estou fazendo com essa chapinha de metal. Pode ser feito também com uma chapinha de madeira de 3 milímetros, não tem problema nenhum. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular aqui a serra na altura desse risquinho aqui, para poder subir, e é essa altura máxima que eu vou passar tanto de um lado como do outro. Eu vou subir a serra até esse risquinho, ou seja, o dente mais alto até esse risquinho para eu poder fazer esse rebaixo aqui e encaixar a chapinha lá de 3 milímetros.
Perceba aqui que o meu dente mais alto, ele está exatamente na risquinha aqui, aonde eu vou fazer o meu rebaixo. Eu marquei aqui exatamente 2,5 cm, ou seja, aqui está a linha, da parede até aqui 2,5 cm, eu vou fazer esse corte tá aqui para trás. Então eu vou passar as duas madeiras juntas, utilizando aqui o goniômetro da serra para poder fazer esse rebaixo. Esse rebaixo tem que ser igual para os dois lados, para eu poder passar a chapinha de metal, ou se eu estiver usando uma madeirinha aí de 3 mm para poder passar aqui e fazer esse rebaixo aqui. Fiz o rebaixo exatamente como eu queria. Eu vou alinhar eles aqui e vou colocar a chapinha de metal. A chapinha de metal entrou certinho. O que acontece? A ideia é que quando eu levante, ela levanta, e se eu abaixar, encostar somente na madeira, ao invés de tracionar, ela não vai puxar. Então, enquanto eu tiver com a madeira aqui, e se eu quiser ficar por cima da madeira sem acionar a trava, ela não aciona a trava. No momento em que eu levantar e sair, ela vai pegar a madeira. Esse é o exemplo. Eu estou aqui na madeira e estou por cima dela. Quando eu afasto, ela trava e eu consigo ter tração para poder puxar. Esse vai ser o meu mecanismo de empurra. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar aqui uma espessura mínima para poder tracionar. Eu julgo aqui, para ser necessário e ser eficiente, uma chapinha aqui de 6 milímetros. Ou seja, eu vou pegar uma chapa de 6 milímetros, eu vou aqui verificar qual que é a altura dela e limitar essa minha chapinha a 6 milímetros. Ou seja, ela não pode passar desses 6 milímetros aqui. Vai funcionar mais ou menos assim. Eu vou verificar aqui a chapinha e colocar ela na linha dessa madeirinha aqui. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma dobra aqui para que ela fique travada, ou seja, ela não desça mais. E toda vez que a madeira encostar aqui por cima, sobe ela, e toda vez que eu descer, a madeira vem e trava para fazer tração. Eu vou passar a cola agora aqui e vou procurar não vir muito aqui próximo, justamente para que a cola não entre aqui nessa canaleta, aqui nesse rebaixo. E desse lado a mesma coisa. Eu vou fazer agora, vocês vão me acompanhar, para não ter perigo de entrar a cola aqui e depois dificultar na hora que eu juntar aqui para poder limpar lá dentro, fica mais difícil. Então eu vou chegar até uma certa parte aqui, uma margem de segurança aqui, para que quando eu fechar, a cola não invada aqui essa parte aqui. Lembrando que eu vou fazer a colagem com a chapinha de metal aqui dentro para saber se ela está correta. Por quê? Pode acontecer de escorregar aqui, eu perder a linha e perder a madeira aqui, não conseguir o furo. Então eu vou ajeitar aqui, depois a cola, coloco a minha chapinha para saber se está tudo ok, tem que estar perfeito, ela não pode estar enganchando. Com a cola e o pinador é o suficiente, não solta. Posso pôr parafuso? Pode, mas os pinos aqui são o suficiente. Eu tenho aqui 18 milímetros, vou colocar aqui de 2,50, é o suficiente para travar essa madeira e não soltar mais. Eu vou usar somente parafuso na empunhadura aqui no cabo, para que eu tenha realmente bastante segurança, até porque eu vou fazer força aqui de apoio, então aqui eu vou fazer por segurança, mas na base não há necessidade, somente os pinos é o suficiente para segurar essa estrutura e não solta. Procure espalhar bem a cola, e aqui quase que eu erro, aqui que passo batido. Deixa aqui pelo menos aí 1 centímetro de cada lado, para não ter perigo da cola esborrachar ali. Passa bem nas pontas, para que a madeira possa juntar de forma bem uniforme. Então o que eu faço agora? Eu vou posicionar aqui minha madeira, vou alinhar, e vou usar a chapinha de metal aqui para poder me auxiliar. Ela não pode travar, ou seja, ela tem que ficar deslizando sem nenhum problema. Então aqui eu vou deixar aqui, lembrando novamente, não pode travar, ele tem que correr perfeitamente. O que eu vou fazer? Eu vou inclinar ele aqui e vou fazer a pinagem dele. Eu tinha falado um pino de 2,5, esse pino é de 3 centímetros. Ele vai passar um pouquinho mais da metade da outra madeira e não tem perigo de varar. É o suficiente para colar e não soltar mais essa peça. Então eu vou usar agora esses pinos aqui para poder fazer essa pinagem. Vou tombar a madeira,
Não pina aqui no ferro, no metal, mesmo que fosse uma madeira, não pina, porque senão você vai perder aqui a mobilidade. Pronto, a madeira está travada. Se eu tiver por cima da madeira e não quiser utilizar o metal, não uso. E a hora que eu recuar, ele pega e traciona. Eu vou colar essas duas peças que vão ser o que? A minha pega. Para não ter perigo de escapar, você dá uma pressionada, segura um pouquinho aqui, deixa um pouquinho aqui, alguns minutinhos, 1 ou 2 minutinhos secando a cola aqui, para não ter perigo dela escorregar. Se ainda assim ela estiver escorregando, você pode usar sal. Tomba ela, dá uma espirradinha de sal aqui para deixar mais poroso e volta novamente para fazer a colagem aqui, que aí não tem mais como escorregar. Eu não tenho sal aqui, mas se você tiver, você pode jogar um pouquinho de sal para que ela fique firme e não fique escorregando. Isso serve para qualquer tipo de colagem, tá? Trava aqui e pina no meio, porque se entortar, você consegue jogar aqui e apertar. Eu vou usar agora o goniômetro aqui da máquina. Uma dica aqui, coloca os pinos para cima para você ver onde você está cortando. Eu vou inclinar aqui no meu goniômetro 15 graus. 5, 10, 15, 75 aqui. Eu vou fazer esse corte de 15 graus. A gente cortou aqui a empunhadura, ela ficou com 14 centímetros de comprimento. Para eu colocar agora essa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui dessa minha base de metal 3 centímetros aqui dessa empunhadura. Daqui para cá 2,5 e daqui para cá 3. Por quê? Eu estou antes da metade da madeira, para que eu tenha aqui atrás todo o apoio e a firmeza para poder empurrar a madeira e não ter perigo de levantar aqui atrás e ela dar esse coice. Então aqui 3 centímetros é uma distância adequada e eu ainda fico antes da minha madeira para que eu tenha essa parte de trás toda aqui, empunhadura boa para poder pressionar e fazer o empurre da madeira de uma forma bem segura. Aqui também eu vou passar cola de madeira, estou usando essa marca, independente de marca, para poder fazer a colagem. E aqui eu vou usar uma cola da Tecbond A737, é uma cola preta. Ela é uma cola feita para vibração, ou seja, essa cola é muito resistente à vibração. Como aqui eu vou ter bastante vibração e vou ter uma área de empunhadura para poder empurrar a madeira, eu preciso ter segurança, essa cola é bastante resistente à vibração e segura, ela vai travar. Depois que isso colar, eu vou usar aqui um parafuso em diagonal para poder acertar aqui e vir aqui para baixo. Eu vou usar 2 parafusos, como é uma madeira de 18 milímetros, eu vou fazer um furo para poder entrar nessa madeira aqui e deixar bem firme a peça aqui no lugar. Aqui o ideal é que você faça uma pressão aí durante uns 20 segundos. Eu vou inclinar aqui, mais ou menos aqui, uns 15 graus, mais ou menos o mesmo grau aqui. Eu quero acertar aqui o meio da minha madeira. Então eu dou essa inclinação aqui o suficiente para que ele pegue essa parte aqui e entre. Eu vou usar aqui uma broca escariadora para a cabeça do parafuso entrar. Eu estou usando aqui um parafuso de 5,5 centímetros, ou seja, desta forma como eu vou fazer, o parafuso vai entrar metade do parafuso aqui para dentro, vai dar uma boa tração aqui e vai segurar com bastante firmeza. O que eu vou fazer? Eu vou usar um grampo aqui, vou pôr bem na pontinha aqui, bem nessa pontinha aqui, e colocar o grampo desse lado aqui, bem reto, só para que ele consiga fazer pressão aqui nessa base e não ter perigo de soltar. Fiz o furo aqui com a broca escariadora para a cabeça entrar, para não incomodar aqui na pega. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui uma lixa 120, um toquinho de madeira para poder lixar as partes retas. Procura acompanhar aqui, no caso, como é um compensado, procura acompanhar as linhas dele para você lixar, para não lixar ao contrário, para facilitar no lixamento, e não precisa pôr muita força, deixa que a lixa, ela por si só vai fazendo o lixamento, até para você também não se cansar. É só uma lixadinha apenas para poder deixar ela um pouquinho mais porosa na pega. A base eu não vou lixar,
para não ter perigo de deixar ela torta aqui na base, aqui na serra de bancada. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui esse meu metalzinho e procurar descer aqui no máximo 6 milímetros, ou seja, a espessura de uma chapa de 6 milímetros para mim é o suficiente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marquinha aqui desse lado para eu verificar aonde eu vou fazer a dobradura da chapa. Então aqui eu vou medir. 6 milímetros aqui para mim é o suficiente para poder empurrar qualquer madeira. Vou travar aqui um pouquinho e vou fazer uma marcaçãozinha. Como é que eu vou dobrar essa chapa agora? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui aquela marcaçãozinha que eu fiz, um pouquinho para cima, uns 2 ou 3 milímetros. Vou apertar aqui na morsa de bancada. É alumínio, então eu não preciso botar muita força para fazer a dobra. Se você quiser usar um martelo e bater, por segurança pode fazer, senão põe uma luva e empurra para poder dobrar essa chapa. Eu cortei essa chapinha de metal e quando eu coloquei aqui, eu vi que estava coincidentemente na mesma linha aqui. Eu só dei uma lixadinha para tirar as rebarbas e eu ia cortar um pouquinho mais para dentro, mas como ficou bonito aqui, acabou dando um charme diferente aí na peça, eu vou deixar ela desse jeito e esse ferrinho aqui ficou bastante eficiente. Eu consigo deslizar pela peça e ela não aciona. Quando eu afastar e recuar, o que vai acontecer? O pino vai descer e ele vai tracionar a madeira. Percebe que o ferrinho fica ali em cima suspenso. E aí quando eu afasto, ele engata ali, ó, abaixa aqui em cima e eu empurro a madeira. Se eu quiser trabalhar novamente por cima da madeira, eu trabalho por cima da madeira, ele sobe. E aí quando eu quiser empurrar a madeira, ele já travou aqui, tá vendo? Ele desce sozinho. E aí eu consigo puxar a madeira. Espero que vocês tenham gostado aqui desse empurra-pau. Ele é bem simples. O legal aqui é realmente esse diferencial aqui do ferrinho, que ele passando a madeira, ele trava e eu acabo puxando e ele desce aqui, ou seja, ele não escapa, porque ele tem aquela alcinha lá em cima, e se eu precisar por cima da madeira, eu vou por cima da madeira, e se eu precisar empurrar a madeira, ele solta aqui e trava, não tem perigo de escapar. É uma peça bem fácil de ser feita, faça com calma, você consegue. Não existe uma peça que a gente não consiga fazer, existe muita paciência, vai tentando, vai insistindo, que uma hora sai. Tudo é treino, nada é por acaso, a gente não chega lá de cara e vai e faz. Em muitos dos casos, logo no início, a gente começa a errar bastante, e até a gente conseguir acertar, leva um certo tempo. Então não desanima não. Vai aos pouquinhos, nesse caso ele é bem fácil de fazer, mas se você errar, tenta de novo, vai de novo, não desista, persista, que você vai conseguir fazer com certeza. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras, sem dúvidas de carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!